E aí, gente? A famosa lista de reforços que Renato Portaluppi tanto pede para a direção do Grêmio. Ontem, na coletiva, o técnico voltou a falar que para ganhar títulos é preciso reforçar. Porém, em coletiva, ainda no Campeonato Gaúcho, Renato Portaluppi falou ao contrário. Perguntado sobre o Grêmio, ele disse: neste momento, a gente está no mesmo patamar das grandes equipes do futebol brasileiro. Isso são palavras do próprio treinador em uma outra coletiva dentro ainda do Campeonato Gaúcho. Na verdade, na última coletiva do Campeonato Gaúcho, a coletiva do título, ele foi perguntado e ele colocou o Grêmio no mesmo patamar das outras equipes, do Fluminense, do Palmeiras, equipes que neste momento jogam um futebol muito melhor. Flamengo está em baixa, o Fortaleza está em alta. E aí nessa coletiva ele coloca que o Grêmio estaria no mesmo patamar ou na mesma prateleira que essas equipes. Porém ontem ele se contradiz. Ele diz que para o Grêmio ser campeão é preciso contratar. E aqui a gente vai te dar agora os nomes da preferência do técnico. Nomes que ele ainda bate o pé e insiste com a direção do Grêmio para que sejam contratados. Depois da vinheta a gente fala sobre isso. Deixa teu like, se inscreva no canal, ative o sininho. A segunda-feira é de reapresentação. O clima não é bom. O ambiente também não. Renato ontem colocou a direção contra a parede. E é sobre isso que a gente fala depois da vinheta. Bom, gente, o meu nome é Fábio, nós somos o canal Hora de Grêmio com notícias de Grêmio aqui no YouTube. Estamos quase batendo a marca de 29 mil inscritos. E a meta é simples e fácil: bater os 30k antes do final de julho. Então, compartilha, deixa teu like para fortalecer a resenha, fechou? A lista de Renato Portaluppi. Renato quer nomes, e estes nomes estão neste vídeo. E ele bate o pé com a direção por estes nomes. Óbvio, não para vir todos, porque nem teria como. A folha iria para 20 milhões de reais por mês. Mas são nomes que Renato pede para a direção. Plano A, plano B. Plano A e plano B. Ele nem tem plano C. O plano C é o André, o plano C é o Zinho, o plano C é o Galdino, que já estão aqui. Para ser campeão, o técnico diz que precisa destes nomes. Renato quer estes nomes. E aqui eu vou te trazer os nomes. Tá curioso? Deixa o like e compartilhe. O primeiro nome, Douglas Costa. Exato. Ele já foi descartado por Calef, por Brum, por Guerra. Porém, Renato quer Douglas Costa. Renato bate o pé e quer o ex-camisa 10. Douglas Costa no LA Galaxy tem contrato até o final do ano que vem. Porém, o LA Galaxy aceita em rescindir, emprestar, renegociar. E Renato bate o pé com a direção do Grêmio para ter Douglas Costa em Porto Alegre. Este é o primeiro nome. Segundo nome, Bruno Henrique, Flamengo. Ele voltou de lesão há pouco tempo, não renovou o contrato, não deve renovar o contrato e chegaria de graça. Bruno Henrique. Mais um jogador do Flamengo, Everton Ribeiro. Também não renovou, também é da confiança de Renato. E Renato também já falou para a direção e fala diariamente o nome de Everton Ribeiro. Lembrando, todos os nomes aqui a gente conseguiu dentro do bastidor do Grêmio. Renato
deseja qualquer um destes nomes. O quarto nome, este já é conhecido. Na verdade, todos são conhecidos, né? Michael. Este é o sonho de consumo de Renato. E aqui eu vou parar nestes 4 nomes para te colocar aqui. Renato quer, destes 4 nomes, pelo menos 2 nomes. Porque ele deseja mais de um jogador veloz. Ou mais de um jogador para beirada de campo. E aí o nome de Douglas Costa e Michael agrada e agrada muito o técnico. O nome de Everton Ribeiro e o nome também o próprio nome de Bruno Henrique também agrada. São todos homens, são todos jogadores de beirada. São os nomes de jogadores de beirada que agradam o técnico e que ele pede para a direção. Existem outros nomes dentro da pauta e dentro do ambiente do Grêmio que Renato pede. Mas aqui eu não vou colocar todos na capa, também não vou falar de todos, porque existem outros nomes. Facundo Pelistri, o uruguaio, este é de consenso da direção também. Papu Gomes, também. Sérgio Rocher, também. Nome de alguns zagueiros, também. Estes são consensos da direção. A direção aprova esses nomes. Esses outros nomes que eu coloquei, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Douglas Costa, são nomes que a direção não aprova, mas que Renato pede. Michael é um nome aprovado por todos. De todos esses nomes que eu coloquei aqui, o nome de Michael é unanimidade dentro do clube. Porém, a alta pedida pelo jogador é o problema. Ele é a única unanimidade dentro do clube. Douglas Costa, boa parte quer. E aí Renato tem um grande aliado. Ele não fala, mas ele tem um grande aliado. Alberto Guerra gostaria de ver Douglas Costa no Grêmio. Paulo Calef e Brum, não. Bruno Henrique, alguns aprovam, outros não. Everton Ribeiro, a mesma situação. Por situações distintas. Everton Ribeiro por causa da idade. O Bruno Henrique por causa da lesão grave e também por causa da idade. É um jogador acima de 30 anos. E Douglas Costa, Renato tem Alberto Guerra ao seu lado, mas tem Paulo Calef e Brum contra e boa parte do conselho e também boa parte da torcida. É isso que faz a direção do Grêmio dar uma emperrada nesta volta de Douglas Costa. Porém, estes são nomes que Renato pede. Os famosos contratados ou os famosos nomes para ganhar títulos, segundo ele mesmo disse ontem. Nomes com estopa para jogarem ao lado de Luizito Soares. O nome de Rocher é unanimidade dentro do clube. O nome de um zagueiro para ser titular absoluto também. Alguns nomes estão na pauta. Já trouxemos aqui. O ex-zagueiro do Flamengo, o zagueiro do Huracan. Tem mais um ou outro nome também aí na pauta para zagueiro. O Grêmio também poderia estar de olho em mais um volante. Volante esse que, na teoria, não vazou ainda, mas ao que eu recebi hoje, é volante de nome também. Poderia ser Rafael Carioca? Talvez. Tá em baixa no Tigres, melhor dizendo. Mas daí não temos confirmação. Muitos falam em Wallace. Será que o Wallace voltaria da Europa? Titular da Udinese? Não sei. O Arthur foi descartado. Não é necessariamente um volante. É mais parecido com Bitelo, PP, Carvalho. Na verdade, mais para PP, mais para Bitelo do que Carvalho e Vidiaçante, né?
Estes são os nomes do ambiente do Grêmio. Estes são os nomes que Renato quer. Por isso eles estão na capa. Douglas Costa, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Michael. Além de Rocher, além de um zagueiro e além de um volante. A informação que Renato trouxe ontem, que ele precisa de 2 a 3 reforços para ataque, não para por aí. A informação é que ele quer, no mínimo na janela do meio do ano, 6 reforços. 3 para ataque, o goleiro, um volante e um zagueiro. A direção do Grêmio vai dar todos esses nomes para ele? E a folha vai para quanto? Vai pagar como? Renato está pedindo esses nomes porque sabe que o Grêmio deve vender 2 goleiros, deve vender o Bitelo, talvez venda o Ronald. E aí? Nomes da lista de Renato Portaluppi. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho e, lógico, comenta aqui. Eu falei todos, vários nomes. Quem você aprova? Comenta, eu volto daqui a pouco. Um abraço, valeu. Fui!